Amém? Repete comigo assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Ainda sobre seus pés, abre tua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 7 diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Somente até aí, feche teus olhos. Senhor, nós queremos te render graças nessa noite. Pedimos a ti, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, que o Senhor venha de encontro com o nosso íntimo, e que o Senhor possa, Pai, quebrar todo grilhão, toda fortaleza, toda sofisma, e que nessa noite nós possamos, Pai, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Hoje é uma noite muito especial. A gente está muito feliz com aquilo que Deus tem feito sobre essa casa, sobre esse tempo. E é uma noite de festa, porque é um culto no qual nós vamos partir para um novo tempo. É um culto de envio, é um culto onde nós vamos celebrar essa disposição daquilo que Deus tem feito, derramado uma unção sobre essa casa, uma unção de envio, uma unção de fazer com que nós possamos, através e por meio da palavra de Deus, alcançar outras nações. Eu queria agradecer a todos que aqui estão, e em especial a minha mãe, a minha irmã, meu cunhado, minha irmã, que vocês têm orado por ela, ela que está aqui hoje. A gente tem orado por você, Rayane, aqui nessa casa. Amém? Quando nós lemos o livro de Ezequiel, a gente vê o Senhor trazendo uma direção para Ezequiel e usando para Ezequiel uma figura de linguagem por meio e intermédio de uma sentinela, ou falando por meio de uma atalaia. E ele disse que a função do atalaia é alertar a cidade daquilo que está acontecendo. Quando nós olhamos nos tempos antigos, nas cidades antigas, era muito comum, em meio àquelas cidades, que se colocasse sentinelas em pontos específicos, para que caso acontecesse alguma coisa naquela cidade, esses sentinelas, eles tinham a responsabilidade de anunciar aquilo que estava acontecendo, para alertar todo o povo. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não era simplesmente tocar um WhatsApp, não era simplesmente apertar um botão e tocar uma sirene, mas era algo muito mais complexo. Ser sentinela naquele tempo, ser atalaia naquele tempo, era algo muito importante diante da gravidade que poderia acontecer. Um exército poderia se levantar e estar chegando para invadir uma cidade, e a primeira pessoa que daria conta do fato, daquilo que estava acontecendo, era o sentinela, era o atalaia, aquele que estava ali visualizando todas as coisas. E naquele momento o Senhor então começa a falar com Ezequiel. Deus começa a tratar com Ezequiel e falar: Ezequiel, eu preciso esclarecer algumas coisas para você. Eu preciso fazer com que você entenda algumas coisas. Você foi constituído como atalaia de Deus, e a responsabilidade do atalaia é anunciar aquilo que está acontecendo. E esse versículo 33, no versículo 7, nós vemos Deus falar com Ezequiel que Deus o constituiu por atalaia. Mas existia algo a mais além disso, além dessa questão de anunciar. Segundo a tradição daquele tempo e daquela época, o atalaia, ele não tinha somente a responsabilidade de anunciar, mas ele ficava envolvido em todo o processo.
E a Bíblia relata e explica da seguinte forma: enquanto constituído como atalaia, caso acontecesse alguma coisa, você deveria falar aos povos e às nações. E o povo, ele iria se mover de acordo com a palavra que o atalaia estava liberando. E a Bíblia fala que então, se o atalaia proferisse uma palavra e o povo então não ouvisse aquilo que estava acontecendo, e o povo perecesse por causa disso, não era de responsabilidade nenhuma do atalaia, porque aquilo que ele foi chamado para fazer, ele estava agora fazendo. Aquilo que ele foi chamado para fazer, ele estava anunciando, ele estava cumprindo aquilo ao qual ele foi chamado. Mas a Bíblia também deixa claro, e ele vai para um outro viés, e ele fala o seguinte: olha, mas tem um porém. Porventura, quem sabe, talvez, se o atalaia vendo aquilo que está para acontecer, e ele como responsável de anunciar a palavra, ele não anunciasse a palavra para que pessoas fossem salvas, para que por intermédio daquilo que ele disse, as pessoas não fossem salvas, a Bíblia fala que então ele era responsável por aquele sangue que seria derramado. Será que há alguma semelhança com os dias de hoje? Será que há alguma semelhança quando nós falamos da necessidade do anúncio do Evangelho, de ser colocado como atalaia do Senhor, como ser responsável para que vidas sejam salvas, para que pessoas sejam transformadas? No livro de 1 João, no capítulo 8, no versículo 8 e 9, ele diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, e nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E no versículo 11 ele diz assim: amamos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Jesus, quando está falando para aquele tempo, quando Jesus está falando para aquela época, ou quando Jesus está dizendo para mim e para você hoje aqui nessa noite, Jesus não fala que nós seríamos conhecidos por causa da roupa que nós utilizamos. Jesus não fala que seria a forma de falar, embora talvez a forma como você se vista ou a forma como você fala talvez denuncie as suas crenças e mostre um pouco daquilo que você acredita. Mas Jesus está querendo dizer de forma muito mais profunda. Ele está falando: olha, a grande diferença daqueles que servem a Jesus e daqueles que não servem é somente uma. Há uma característica no nosso meio que precisa ser o amor. O amor precisa ser a característica desse povo, desse tempo. No livro de João, no capítulo 13, no verso 35, ele diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Nisto todos, sem exceção. A Bíblia fala todos conhecerão que sois meus discípulos. Discípulos de quem? Discípulos de Jesus. Se vos amardes uns aos outros. Talvez essa seja a grande marca. Talvez isso seja aquilo que vai fazer diferença do antes e o depois. Talvez isso seja o que está marcando uma divisão daqueles que são e daqueles que não são, daqueles que decidiram viver por algo maior, que entenderam que não é o que fazem, mas por que fazem. Por que nós nos reunimos aqui aos domingos? Por que nós saímos da nossa casa para vir aqui hoje? Porque acreditamos na palavra de Deus, porque acreditamos no poder de Deus para a salvação. A gente precisa tomar muito cuidado. A neurociência já explica que quando nós começamos a fazer algo de forma repetidamente, com muita frequência, aquilo começa a se tornar um hábito. E tem muita gente se dirigindo talvez aos domingos, às quartas, aos seus compromissos religiosos, como se fosse um hábito. Só que hábito não salva ninguém, hábito não muda ninguém, hábito não tem a condição e a capacidade de te dar direito de entrar nos céus e ter relacionamento com Deus. Deus não está à procura de pessoas com hábitos saudáveis. Deus está à procura de pessoas que amam pessoas.
Pessoas que entenderam o propósito, que Deus deu a vida, enviou Jesus, o seu único filho, para morrer por nós. E Ele espera que nós façamos o mesmo pelos nossos irmãos. E quando nós olhamos para esse texto de João, capítulo 13, no verso 35, onde ele diz: olha, é muito fácil. É como se houvesse uma grande multidão reunida, muitas pessoas no mesmo lugar, e Jesus estivesse ali conversando com algumas pessoas, e algumas pessoas falassem: Jesus, eu quero conhecer quem é o seu povo, eu quero conhecer aqueles que professam a sua fé. E Jesus chamasse eles à parte e falasse: olha, é muito simples, filho. Aqueles que são os meus discípulos, eles amam uns aos outros. Saia para o meio da multidão, vá no meio da multidão, e quando encontrar aqueles que amam pessoas, que amam uns aos outros, você terá certeza: estes são os meus discípulos, estes são o meu povo, estes são aqueles que entenderam muito mais do que talvez informações lançadas, mas entenderam que o Evangelho de Deus é amor. E se nós parássemos para pensar em meio a isso que eu disse aqui, a gente pode concluir que nós não divulgamos o Evangelho. Talvez será porque nós não amamos de fato? Será que nós não falamos de Jesus, não anunciamos as boas novas porque nós não amamos então? Porque nós não amamos como deveríamos? Porque a gente tem ficado insensíveis, indiferentes, em meio a tanta miséria espiritual, miséria material que nos rodeiam nesses dias. A gente tem dificuldade de professar Cristo, e nem sempre professar Cristo é necessário que palavras sejam ditas. A gente precisa amar pessoas, a gente precisa ter compaixão. Carregamos o nome de Cristo, dizemos: não, nós somos cristãos, mas espera aí. A marca do discípulo de Cristo é o amor. A marca de Cristo morrer na cruz foi por amor. O ponto alto do amor de Deus por nós é estabelecido na cruz de Cristo. E como que o povo que diz que é de Jesus, que segue seus ensinamentos, não amam? Há uma discrepância em meio a tudo isso. Uma vez perguntaram para Mahatma Gandhi, falaram para ele: e aí, o que você me diz dos cristãos? Ele falou: eu creio em Cristo, eu não acredito nos cristãos do dia de hoje. Porque nós estamos vivendo como se fosse uma dualidade, andamos numa ambivalência entre amor e ódio, andamos como se tivéssemos duas vidas, uma que apresentamos para Cristo e uma que oferecemos no meio da igreja, no meio das pessoas. Andamos como se Cristo de fato não tivesse o poder e a condição de nos transformar e de incendiar pessoas. Gente, só tem uma coisa que a matemática é contrária, e tudo que envolve o Senhor, ele é contrário àquilo que é pregado nessa terra. A matemática do Senhor: quanto mais nós oferecemos amor, quanto mais nós amamos, quanto mais nós dividimos o amor, mais o amor se multiplica. A matemática de Deus, as coisas funcionam de forma contrária. E no texto de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 35,